Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 16ª aula de inglês, de English. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, que é a aula 15, por favor, clique ali naquela bolinha que tem uma letra I, aí no canto seu superior do lado direito. E aí você vai poder assistir a nossa aula anterior. Caso você ainda não tenha assistido nenhuma aula nossa, né, de inglês, é só ir na playlist do canal e lá você vai encontrar o curso de inglês para você poder estar seguindo, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre os pronomes interrogativos. O que seria, né, esses pronomes interrogativos? Nada mais são do que palavrinhas que a gente usa, né, que são os pronomes, que a gente chama de pronomes, que vai nos auxiliar na hora de fazer perguntas, né? Quando nós temos ali, então, uma sentença interrogativa, ou seja, uma pergunta, né, que em inglês a gente chama de question, ok? Vamos conhecer um dos mais usados, assim, para fazer perguntas. Então, nós temos aí o who, tá? O W a gente não pronuncia, é só o som do H, tá? E do O como se fosse aquele som típico do inglês quando tem dois O, né? Aí a gente fala, só que nesse caso só tem um, mas nós pronunciamos da mesma forma. Então, who, ok? Que significa quem. Quem. Depois nós temos what. Aí nesse caso o H ele não tem som, tá? E o W é pronunciado, não é hat, é what, ok? Que significa o que, ou também pode ter o significado que a gente costuma saber, né? Que é o qual, que a gente está acostumado aí, que geralmente o povo quando vai falar do what, fala do qual. Mas a gente tem que ter em mente que quando, por exemplo, a gente for perguntar, tipo, o que? Sabe quando a gente não entende ou a gente fica surpreso, né? A gente fala what? Então, what também significa o que, não é só qual. Depois nós temos when, né, que é quando. Depois, where, que é onde. Então, vamos primeiro pronunciar esses novamente. Who, what, when, where. Who, what, when, where. Quem, o que, qual, quando, onde. Depois nós temos how, né, que é como. A gente tem que ter em mente também que o H no inglês, quando ele tem um som, ele é um som bem áspero, né? Ele é um som aspirado. É aquele som que a gente faz com a garganta, tá? Mas sem vibrar. Ou seja, não é aquele som do R do carro. Não é esse R, não é que esse vibra. É aquele som de como quando a gente está tentando pegar um CD, a gente vai limpar, né? Que a gente assopra com a boca, assim, faz... né? Esse som aí que a gente joga todo o ar, né, passa pela boca, o ar, né, a gente puxa ele lá de dentro e solta ele com tudo, é este som que nós usamos para pronunciar o H aqui. How, e não how, não é how, é how, ok? Depois nós temos how much, que é quanto, né, singular, quanto. Depois, how many, que é quantos, plural. E aí nós temos então o why, que é o nosso porquê. Então, how, como, how much, quanto, how many, quantos e why, porquê. Ok? Vamos a alguns exemplos. Então aqui nós temos o primeiro exemplo. Quem está tocando piano na sala de estar agora? Quem? Qual que é o pronome que nós usamos? Who, né? Então, who is playing the piano in the living room now?
Who is playing the piano in the living room now? Number 2. O que ela está fazendo? O que? Qual que é o pronome que nós usamos? What. Então, what is she doing? What is she doing? What is she doing? What is she doing? Number 3. Qual é o seu nome? Essa é a frase típica do inglês, né? Todos conhecem. Que é What is your name? What is your name? Ah, professor, mas eu sempre falei What's your name? Tá errado, então? A única diferença é que o verbo to be is, ele foi contraído quando você fala What's your name, ok? E se você falar What is your name? Né? Aí você está puxando lá pro lado britânico, né? Onde o T não vira aquele nosso Rzinho, né? Que enrola lá no caro, né? Que é bem similar ao nosso. Não é idêntico, mas é similar, né? Enquanto o americano fala what is, o britânico fala what is, né? Mas quando fala what's, aí é porque o is, o verbo to be, contraiu, né? Então fica what's e não what is. Mas, do jeito que tá aí, a gente pode ler no britânico what is, ou no americano what is, né? What is your name? Number 4. Onde você mora? O pronome aí que nós vamos utilizar é o where. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Number 5. Por que você está aprendendo inglês? Por quê? Pronome interrogativo é o why. Então, why are you learning English? Why are you learning English? Number 6. Como você está? Como você está? Como você está? Né? Muitas pessoas traduzem como vai, tudo bem? Que é how are you? How are you? How are you? How are you? Number 7. Quanto é esse carro? Quanto é esse carro? How much is this car? How much is this car? Né? Então, how much para quanto? Nunca esquece, tá? Quanto? How much? Então, how much is this car? How much is this car? Number 8. Quantos alunos estão nessa sala de aula? Quantos? Plural, então, how many? How many students are in this classroom? How many students are in this classroom? Ok? Number 9. Quantas vezes você leu esse livro? Quantas vezes você leu esse livro? O quantas também será how many no inglês, tá? Porque tanto quantos quanto quantas é how many, ok? Então, how many times have you read this book? How many times have you read this book? Ok? E o número 10 eu coloquei em vermelho porque você precisa ter cuidado, né? Por que cuidado? Porque ali, ó, tá, quantos anos você tem, né? Quantos? Então dá a impressão de que você vai ter que utilizar o how many, correto? Mas não. No inglês nós não encaramos essa pergunta dessa forma. Enquanto a gente se preocupa em perguntar, né, quantidade, né, da idade ali, no inglês nós perguntamos sobre intensidade. Então nós usamos o how, né? Então vai ficar how old are you? Que a gente pode traduzir esse how, neste caso, como quão, né? Então, quão velho você é. Então, além do how, como, a gente pode usá-lo como quão, lembrando da intensidade, né? E lembrar sempre, então, que quantos anos você tem não é usado com how many. Então, coloque isso na cabeça, ok? Então, how old are you? How old are you? Quão velho você é? Então, quantos anos você tem? É how old are you? Então, só porque no inglês how old are you, então eu sempre vou traduzir como quão velho você é.
ao pé da letra é o correto, né? Mas só que nós não usamos essa frase. Então, quando for traduzir para o português, nós vamos traduzir da maneira como nós falamos. Quantos anos você tem? Ninguém chega numa pessoa e pergunta quão velho ela é, né? Então, quantos anos você tem? How old are you? Então, vamos ler mais uma vez as frases. Number 1. Who is playing the piano in the living room now? What is she doing? What is your name? Where do you live? Why are you learning English? Mais uma vez, do 1 até o 5. Who is playing the piano in the living room now? What is she doing? What is your name? Where do you live? Why are you learning English? Agora do 6 até o 10. Então vamos lá. How are you? How much is this car? How many students are in this classroom? How many times have you read this book? How old are you? One more time. Number 6. How are you? Number 7. How much is this car? Number 8. How many students are in this classroom? Number 9. How many times have you read this book? And number 10. How old are you? Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E por hoje é só. Por favor, se você gostou do nosso vídeo de hoje, da nossa aula de hoje, por favor, dá um joinha aí, ó. Dá um like aí embaixo do vídeo. E se você ainda não conhece o nosso canal, todos os vídeos, todas as aulas, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Clique ali embaixo do vídeo, se inscreva para poder ficar a par conforme os vídeos vão sendo publicados. E vai até a nossa página do Facebook e clique lá no Em Breve um Poliglota e dá a curtidinha lá, dá o joinha lá para nós, ok? E assim vocês vão estar ajudando claramente a nós sempre estarmos fazendo aulas e aulas aqui para poder ajudar vocês, ok? Um abraço, até a próxima aula e tchau, tchau!